Olá, eu sou a Gabriela dos Santos Moraes, sou graduanda do 8º período de Políticas Públicas no Instituto de Educação de Angra dos Reis e estou como monitora da disciplina de Metodologia da Pesquisa Social, sob a orientação da professora Soraya Marcelino Vieira. Introduzindo a monitoria, eu acredito que o exercício da monitoria é uma grande oportunidade para o discente como eu desenvolver habilidade e prática da docência. Eu acredito também que a monitoria é uma grande janela onde nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos numa área específica e, além disso, corroborar com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos monitorados da disciplina. Então, é na monitoria que a gente viabiliza um espaço dinâmico de ensino. E nesse espaço dinâmico, a capacidade de interação se desenvolve ainda mais porque existe uma interlocução gerada pelo monitor, os alunos e o professor. Então, isso de maneira inovadora concede diferentes práticas de ensino e pedagógicas para além da sala de aula, porque o monitor já passou pelo trajeto da disciplina. Então, a motivação de uma monitoria numa disciplina de metodologia da pesquisa social, tendo em vista a complexidade, né, e o medo, certo medo e anseio do aluno com temas de metodologia, é localizar as disparidades e essas dificuldades para que se compreenda de fato e se aprenda a elaborar uma metodologia e praticar uma metodologia da pesquisa social. Então, assim, a gente alcança pelas perspectivas de todos os envolvidos em disciplina, ampliar o conhecimento e entender de fato como e por que fazer uma pesquisa com a metodologia. Nesse sentido, a gente alcança um conjunto de estratégias que vão dissolver essas barreiras de dificuldade de compreensão e aplicação do método científico. Os objetivos, assim como a gente também fala na metodologia, eles definem a natureza do trabalho, o tipo de problema a ser solucionado e o material que a gente precisa coletar. E isso também aplica na monitoria, porque a gente precisa produzir um ambiente amplo de diálogo e de ideias para difundir o conhecimento. Então, é na atividade, na dinâmica do campus de iniciação à docência que a gente pode alcançar isso. Então, é preciso promover uma apresentação da disciplina com clareza e naturalidade para que os alunos compreendam de fato a estrutura e as abordagens metodológicas. Então, aproximar o aluno da disciplina é muito importante para que eles entendam os preceitos e bases da metodologia, mas que aproximem com a realidade, principalmente no campo das políticas públicas. A metodologia para que isso se torne prática é a comunicação via grupo de WhatsApp, e-mail, encontros via Meet, para conectar os alunos, né, por meio desses grupos, para compartilharem as suas inquietudes, dúvidas e também a manutenção de lembretes, avisos durante a semana. E os encontros via Meet, eles são disponibilizados para atender de forma mais personalizada os alunos, assim como dúvidas no e-mail em todo momento. Na pasta compartilhada de conteúdo, a gente pode transmitir, né, as informações e materiais da disciplina na pasta do Google Drive, assim como materiais de base, complementares e também as pastas para atividades e trabalhos finais. Então, faz parte também da metodologia participar das aulas, para o aluno se sentir conectado com o monitor, né? Buscar materiais e atividades dinâmicas para que os alunos também desconstruam as suas dificuldades e realizar, com certeza, uma aula expositiva e interativa, que os alunos sintam à vontade para tirar dúvidas, para esclarecer os seus pontos de vista. Então, acompanhar e colaborar o processo da disciplina e também, no fim, a correção das avaliações. Os resultados parciais disso é desenvolver, claro, a prática docência do discente monitor, mas é alcançar o aprendizado dos alunos quanto aos métodos abordados na disciplina e aprimorar as ferramentas de ensino para que esse aprendizado seja de fato alcançado, né? Então, a gente precisa dinamizar a disciplina para compreender as bases metodológicas em um ambiente metodológico, mas também no nosso dia a dia e no campo das políticas públicas, com certeza. Então, a monitoria ela tem esse papel fundamental de conexão entre o monitor, aluno e professor, porque esse triângulo ele pode ser desenvolvido em conjunto para que novas perspectivas e um desenvolvimento acadêmico de fato seja construído com os alunos. Então, muito obrigada pela oportunidade da monitoria, com certeza foi muito agregadora para mim e acredito que também será para os alunos e assim como para a professora. Agradeço muito e até a próxima.
Bom dia, meu nome é Júlia, sou monitora de Zoologia 4 no ano de 2023 e vou apresentar meu projeto de monitoria que se chama Roteiros para a Prática de Zoologia 4 e os professores orientandos são Sábio Freire Bruno e o Carlos Eduardo Leite Ferreira. A disciplina de Zoologia 4 é uma disciplina que inclui muitos táxons no seu cronograma, sendo eles os protocordados, ciclostomata, condrictes, osteites, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tanto os terrestres como os aquáticos. E ele conta com um tempo muito curto para que esses táxons sejam exibidos e às vezes a diferença morfológica e ecológica que esses grupos apresentam podem causar um certo estranhamento e dificuldade na compreensão para alguns alunos durante a prática. A aula prática de Zoologia 4 é uma aula que conta com muitos alunos inscritos, então a elaboração de um guia de identificação de estruturas era uma demanda da disciplina que tem como objetivo principal organizar a aula e facilitar a compreensão dos discentes na identificação de estruturas morfológicas dos espécimes expostos durante a aula. A ferramenta utilizada para a elaboração dos roteiros foi o Word. As fotos dos roteiros foram retiradas com a câmera do meu celular, utilizando espécimes da coleção biológica de Zoologia 4. O critério de escolha dos espécimes eram aqueles que a visualização das estruturas saíam bem visíveis nas fotos. Os táxons que seus representantes ou estavam em mais condições de visualização na foto, ou que não existiam exemplares no laboratório, foram substituídos por fotos de acesso aberto encontradas no Google. Como ferramenta do Word, eu utilizei setas e caixas de textos para indicar a localização da estrutura e o nome que é dado àquela estrutura. Os roteiros foram disponibilizados na plataforma Classroom no dia da aula prática. E as orientações de como se usar o roteiro são dadas na introdução da aula prática. Ao total, foram elaborados 6 roteiros. Como esse projeto só está sendo implementado agora no período de 2023.2, a matéria de Zoologia 4 só teve uma aula prática até o momento que eu estou gravando esse vídeo, onde eu observei que 80% dos discentes utilizou o roteiro para identificar as estruturas, comparando o que eles estavam vendo na lupa ao que eles estavam vendo no roteiro e comparando as estruturas. E 100% dos alunos de docência utilizou o roteiro para orientar os discentes durante a aula prática. Ainda restam 5 roteiros que vão ser disponibilizados nas próximas aulas durante esse período de 2023.2. Olá, eu me chamo Isadora Dias, tenho 23 anos e sou aluna do oitavo período do curso de Produção Cultural. Sou monitora das disciplinas Teoria da Cultura 1 e Gestão de Espaços Culturais, ambas ministradas pelo professor Wallace de Deus, onde estou como monitora há 6 meses. Eu me considero uma pessoa comunicativa, responsável e interessada pela área da cultura, assim como suas formas de gestão, produção e mediação da cultura, que eu acredito tornar possível a contribuição com o meu trabalho na monitoria. Bom, nosso projeto de monitoria escolhido, ele trata de um estímulo a uma percepção de cultura de modo amplo e sensível, através do qual busca fazer com que o olhar dos alunos, como mediadores e fazedores de cultura, seja atravessado por uma base teórica que proporcione entendimento sobre o tema, porém que, além disso, ele seja vivenciado através da prática, não só dentro da sala de aula, mas através do cotidiano, com referências externas e visitas realizadas aos espaços. No slide é possível mostrar algum desses momentos vividos em sala de aula e fora de sala de aula também. Bom, o projeto Interior da Cultura, que é uma disciplina de primeiro período, é voltado para a conceituação de cultura através de autores que tratam sobre o tema por meio de seus experimentos, vivências em campo e descobertas. Os alunos são responsáveis por desenvolverem memórias sobre as temáticas tratadas em aula, onde resumem o assunto apresentado e buscam complementação, com referência externa, né, para facilitação e maior absorção, ativa do tema. Já na disciplina de gestão de espaços culturais, o projeto caminha
alinhando os conceitos apresentados sobre cultura e gestão a uma prática onde os alunos podem enxergar e perceber, na realidade, o trabalho de um gestor, assim como o papel dos espaços culturais e a sua influência para a sociedade. Através do estímulo para um olhar mais sensível e crítico sobre os espaços, e entendendo esses espaços culturais como amplos, e não apenas os consagrados culturalmente como museus, teatros, centros culturais, mas também enxergando uma roda de altinha, de rima, de carteado, um grupo de remo, um grupo de determinado estudo e etc., como um espaço e fomentador de cultura. Bom, eu me interessei por esse projeto porque, durante a graduação, foram 2 disciplinas onde eu pude mais me relacionar com o conceito de cultura e os espaços culturais de maneira ampla, e o que também contribuiu muito para a minha experiência como ser social, profissional e monitora. Atividades. Bom, as atividades desenvolvidas nessas disciplinas foram, em Teoria da Cultura, uma divisão dos alunos em grupos específicos para encarregá-lo das memórias semanais, que se dividiam em resumo do autor e assunto tratado em aula, além de referências adicionais para complementação do tema. Em Gestão de Espaços Culturais, a gente elaborou a realização de um projeto final com proposta de ações culturais voltadas para a melhoria e melhor aproveitamento dos espaços visitados. Sim, nesse slide foi possível observar alguns desses momentos vividos extra-classe. Resultados parciais. Os resultados apontaram para projetos de muito valor agregado para os estudantes, e foi possível observar que, no decorrer e final do período, foi marcado por memórias ricas em informações e menções externas relacionadas aos temas tratados em sala, além de valiosas discussões e propostas de projetos finais realizados com ações para os espaços culturais, e que foram marcados por melhorias tanto estruturais quanto de administração e gestão dos espaços, além de buscarem maior visibilidade e impacto das realizações culturais presentes. Em ambos os projetos, os alunos demonstraram muito aproveitamento e participação. E foi possível notar, através dos resultados, que o objetivo de trazer sensibilidade e uma visão mais ampla sobre cultura e gestão foi cumprida com sucesso. Bom, até o momento, o projeto me agregou muito aprendizado de diversas maneiras, através da organização e integração com os alunos e gestores de espaço, e ainda mais conhecimento sobre cultura e vivência transversalmente à experiência dos alunos. Tenho certeza de que a proposta desse projeto faz a diferença na formação e história de cada aluno, e não deixa distante os monitores envolvidos. Classifico como muito válida e proveitosa a experiência, e deixo meu agradecimento ao professor Wallace de Deus por me permitir essa participação. Olá, me chamo Mariana Braz. Eu sou monitora da disciplina Estágio Supervisionado em Dispensação e Gestão Farmacêutica, oferecida pelos professores Ronaldo Ferreira e Ranieri Camuzzi. A disciplina Estágio Supervisionado em Dispensação e Gestão Farmacêutica é uma disciplina ofertada para alunos do 4º período do curso de farmácia na Farmácia Universitária da UF. Essa disciplina tem como objetivo proporcionar aos alunos a experiência da dispensação e da gestão no contexto de farmácias comunitárias. Por questões administrativas e burocráticas, a farmácia universitária hoje é uma farmácia de manipulação e tem uma movimentação limitada. Pensando em proporcionar maior interação dos alunos, estão sendo feitos esforços para se implementar na farmácia alguns serviços farmacêuticos que já são colocados em prática em campanhas realizadas uma vez a cada período. A fim de que os alunos, então, possam refletir sobre a importância não só da campanha, mas também da implementação de serviços farmacêuticos em farmácias comunitárias, foi realizado um debate a respeito do tema. E por esse mesmo motivo de ter uma movimentação limitada e atuação voltada para a manipulação, se torna necessário que os alunos da disciplina tenham contato com questões sobre o funcionamento de farmácias com venda de medicamentos industrializados por meios teóricos. Por isso, o plano de aula é voltado para ensinar sobre a RDC 44 de 2009, que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação, da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Foi realizado um estudo de texto do artigo chamado Possibilidades de Contribuição do Farmacêutico para a Promoção da Saúde. O texto foi usado como iniciador de um debate que foi guiado por algumas questões norteadoras, sendo elas: qual o papel do farmacêutico na promoção da saúde e o que mudou de 2005 para cá?
como farmácias comunitárias podem atuar na promoção da saúde, como os serviços farmacêuticos podem contribuir para a promoção da saúde, como os serviços farmacêuticos podem ser implementados em farmácias que ainda não ofertam esses serviços, quais seriam os caminhos, quais seriam os benefícios para a farmácia da oferta de serviços farmacêuticos. A atividade foi desenvolvida em 3 das 6 turmas da disciplina. Como as turmas possuem de 7 a 9 alunos cada e as aulas funcionam em esquema de rodízio de grupos de 3 a 4 alunos, foi planejado realizar a atividade com um trio de cada uma das 3 turmas. Porém, em uma das turmas houve uma falta e a atividade foi realizada com 2 trios e uma dupla, totalizando 8 alunos. Foi disponibilizado 15 minutos para a leitura do texto e 50 minutos para a discussão. O plano de aula ainda não foi posto em prática, mas considera 50 minutos para a exposição de conteúdo com utilização de slides e 10 minutos para a realização de um questionário utilizando aplicativos de quiz. Para fins da discussão dos resultados, iremos identificar os grupos de alunos como A e B, sendo grupos que tiveram 3 alunos, e o grupo C como o grupo que teve apenas 2 alunos. Do tempo disponibilizado a princípio, o grupo A utilizou 15 minutos para a leitura e 40 minutos para a discussão. O grupo B utilizou 16 minutos para a leitura e 21 minutos para a discussão. E o grupo C utilizou 17 minutos para a leitura e 36 minutos para a discussão, tendo assim uma média de 16 minutos utilizados para a leitura e 32,30 minutos utilizados para a discussão. As participações foram satisfatórias em todos os grupos, alcançando em todos eles o objetivo que era refletir e elaborar a importância dos serviços farmacêuticos para a população e para as farmácias, Após a realização da discussão, foi enviado para os alunos participantes um questionário anônimo com as seguintes perguntas: esta atividade contribuiu para a sua formação profissional? Como avalia o desenvolvimento desta atividade? Como avalia o desempenho da monitora no desenvolvimento da atividade? Qual a importância do texto utilizado? Todas as questões foram respondidas com unanimidade, sendo os resultados: a atividade contribuiu muito para a formação como profissional, o método de aplicação contribuiu para o bom andamento e a fluidez da atividade, excelente desempenho da monitora no desenvolvimento da atividade e o texto foi muito importante para iniciar os debates. Essas são as minhas referências, agradeço pela atenção. Oi, bom dia. Meu nome é Melissa, eu sou monitora da disciplina Materiais Dentários 1 da Faculdade de Odontologia. Meus orientadores são a professora Karen Veig e o professor Thales Magalhães. Então, o meu projeto de monitoria foi a criação de um podcast no qual eu posto resumo dos conteúdos que são dados em sala. E esses resumos são postados todos no Spotify. Então, a gente pensou em criar um podcast justamente porque ele pode ser ouvido em qualquer lugar. Então, às vezes o aluno precisa fazer uma revisão para uma prova, ou para entrega de algum trabalho, ou para aula prática da semana, e ele precisa relembrar aquela matéria, aquele conteúdo. Então, ele pode só pegar o celular dele, botar um fone de ouvido e ouvir, estando no trânsito, ou na academia, ou qualquer outro lugar assim. Então, ele é super fácil de ouvir. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito o aluno nas revisões, principalmente por otimizar o tempo desse aluno. A gente escolheu o Spotify como plataforma porque é uma plataforma de fácil uso e acesso. Então, é só baixar o aplicativo e logar que você já pode ouvir o podcast. Ou então você também pode logar no computador, no navegador do computador e ouvir, então não tem problema nenhum. E outro motivo para a escolha do Spotify também foi porque ela é a plataforma mais comum entre os alunos. Inclusive, eu coloquei um trechinho de um dos episódios que eu fiz, de um dos resuminhos, e eu vou colocar aqui agora. O nosso resumo de hoje vai ser sobre a aula de adesivo dentinário. Então, para a gente começar, o que são os adesivos dentinários? Eles são uma substância responsável por unir o material restaurador à estrutura dentária. Isso é feito por meio de interações químicas e mecânicas. Então, basicamente, o adesivo vai preencher o espaço irregular que existe entre a restauração e o dente, e isso vai causar uma retenção mecânica. Então, em relação à metodologia, os resumos foram feitos com base nas aulas ministradas em sala e também na bibliografia recomendada pela disciplina, que no caso é o livro Materiais Dentários, do Philips.
E os episódios eles foram gravados usando o meu celular mesmo e eles foram postados na plataforma do Spotify. Os objetivos do podcast são ajudar na fixação do conteúdo, facilitar o estudo, auxiliar em revisões para as provas e aulas práticas e também esclarecer alguma dúvida do aluno que sobrou da sala, ou então ele vai revisar em casa e ficou com alguma dúvida depois, então ele pode só ouvir o podcast para tirar alguma dúvida que ele tenha. Em relação aos resultados, nessa primeira imagem a gente tem o termo de consentimento, que foi aceito por todos os alunos que participaram da pesquisa. Então, nós tivemos 17 alunos participando da pesquisa. A primeira pergunta foi se os resumos do podcast ajudaram na compreensão e também estudar os conteúdos que foram ministrados em sala pela disciplina. Dos 17 alunos participantes, 88% ou 15 alunos disseram que sim, que o material ajudou eles nos estudos. E dois alunos disseram que não ajudou. A próxima pergunta foi se os alunos acharam que os conteúdos que foram abordados no podcast estavam condizentes com os conteúdos que foram ministrados em sala. Então, na mesma quantidade, Então 15 alunos disseram que sim, que estava condizente, e 2 alunos disseram que não estava condizente. Portanto, como conclusão, nós tivemos que o projeto do podcast foi capaz de ajudar a maioria dos alunos a revisar os conteúdos que foram ministrados em sala e que a maioria dos alunos acharam que o podcast foi um bom material de apoio que estava condizente com as aulas. Mas como tiveram esses 2 alunos que acharam que não estava tão bom assim, nós achamos que ainda assim é possível melhorar o projeto para as próximas turmas. Aqui está a referência do material que foi usado, que foi o livro Materiais Dentários, do Philips. E foi isso, esse é meu projeto. Obrigada! Olá, meu nome é Carla Cristina de Campos Augusto, sou aluna de graduação do curso de Odontologia da Universidade Federal Fluminense e atualmente atuo como monitora da disciplina de Patologia Geral, a qual é pertencente ao Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da mesma universidade. Minhas orientadoras nesse projeto são as professoras Adriana Milagres e Natália Oliveira. O título do meu relato é Patologia Geral na Era Digital e Multiprofissional, uma experiência na odontologia. A chamada Era Digital, ou Era da Informação a qual vivemos hoje, surgiu a partir dos avanços tecnológicos promovidos pela Revolução Industrial, sendo um período de fluxo e armazenamento informacional extenso que impacta diretamente a vida de pessoas ao redor de todo o mundo. A partir disso, em consciência da necessidade do saber médico, a tecnologia pode e deve ser utilizada como auxílio nas ciências da saúde para favorecer o trabalho multiprofissional na área. A patologia geral, disciplina pertencente ao ciclo básico dos cursos de saúde, aborda os fundamentos dos processos patológicos básicos, o que é de suma importância para a solidificação do conhecimento e atuação profissional e multiprofissional em saúde. Assim, em vista da possibilidade de inserir as tecnologias e experiências multiprofissionais ao ensino de patologia geral, deu-se a criação do projeto. Ao total, 3 monitores participaram do projeto. Nossas atribuições foram, de forma geral, elaborar materiais complementares e de suporte, com o auxílio dos professores orientadores semanalmente, os quais eram previamente corrigidos por eles. Acompanhar de forma presencial as aulas de um dos cursos cuja disciplina de patologia geral se aplica, além de prestar atendimento extra-classe aos alunos via e-mail e Google Classroom. Planejar e implementar práticas pedagógicas inovadoras, as quais foram, em suma, a produção de conteúdos para o perfil do Instagram da monitoria. Desempenhar uma atividade pedagógica em sala de aula também foi uma das atribuições. Essas atividades apenas foram possíveis devido ao contato frequente com os orientadores por meio de encontros presenciais, comunicação via e-mail e WhatsApp. As motivações do projeto foram, primeiro, em caráter pessoal, me capacitar para atuar profissionalmente no âmbito acadêmico, a partir da compreensão das atribuições e responsabilidades do docente, bem como o desejo pela vivência no meio acadêmico. Contribuir para o aproveitamento dos recursos digitais nos estudos em plena era digital. Promover autonomia e segurança ao estudante da área de saúde no âmbito da patologia geral, além de auxiliar na construção de uma base sólida para esses futuros profissionais ao compartilhar minhas experiências e auxiliar no aprendizado. Além disso, poder ilustrar a importância do conhecimento da patologia geral na opção profissional do estudante na atuação multiprofissional. A partir do uso de metodologias ativas, objetivamos auxiliar o processo de aprendizagem da patologia geral e contribuir para a redução dos índices de evasão e retenção dos alunos de graduação dos cursos que possuem essa disciplina em sua matriz curricular, os quais são odontologia, biomedicina, enfermagem, nutrição e farmácia. Criamos uma sala da monitoria no Google Classroom, na qual estimulamos os alunos de todos os cursos a entrarem. Também fizemos postagens no Instagram de temáticas didáticas e contextualizadas relacionadas aos conteúdos ministrados em aula. A apresentação de lâminas por meio do aplicativo Imagescope também foi um dos recursos utilizados, além da confecção de materiais de apoio como simulados, resumos, estudos dirigidos e vídeos.
A sala da monitoria no Google Classroom permitiu a troca de informações entre os cursos e a resolução de questões dos alunos de forma prática e efetiva. Os materiais de apoio foram organizados em tópicos com espaços reservados para dúvidas e para consulta de materiais a qualquer momento. Além disso, exemplifico a página do Instagram da monitoria com um post de um dos tópicos da ementa contextualizada. O ImageScope, disponível para download gratuito no site da Leica Systems para o sistema Windows, é um software de visualização de lâminas que possui múltiplas ferramentas e a possibilidade de aplicação pedagógica, visto que permite a ampliação de imagens e a visualização de diversas partes destas, substituindo a necessidade exclusiva do uso de microscópio no ensino, facilitando o estudo. Aqui exemplifico uma imagem de lipoma em diferentes aumentos, visto as várias ferramentas do software. A adesão à sala da monitoria no primeiro semestre foi de quase 50% dos alunos inscritos, sendo a maior parte das dúvidas solucionadas por lá. A quantidade de alunos que fizeram os simulados disponibilizados na plataforma se manteve estável ao longo de todo o período, e a maioria dos alunos sinalizou que a sala da monitoria foi de grande ajuda. Minha atuação deu-se majoritariamente nos cursos de farmácia e nutrição. Na farmácia, as notas dos alunos se mantiveram sem muitas variações ao longo das avaliações, enquanto na nutrição as primeiras notas foram baixas e depois tiveram um crescimento. Comparando os cursos, na farmácia, onde participei das aulas de forma presencial, houve trocas de experiências entre mim e os alunos, bem como considerações minhas em casos de dúvida, o que não ocorreu na nutrição. Em pesquisa, a contribuição do projeto de monitoria foi considerada bastante importante para a formação profissional dos alunos, sendo a evasão do curso de farmácia de um aluno dos 49 matriculados e na nutrição 4 de 27 inscritos. No segundo semestre, menos da metade dos alunos aderiram à sala da monitoria no Classroom, e a quantidade de dúvidas sinalizadas até o dia 6 de outubro foi a mesma pela sala da monitoria e pelo e-mail. No Instagram, a primeira e última postagens até o dia 6 de outubro foram capazes de alcançar não seguidores, bem como outros países, o que mostra que é uma boa ferramenta de difusão e elucidação do conhecimento. Aqui disponibilizo as referências utilizadas no projeto. Obrigada! Oi, meu nome é Elisa, eu sou monitora de modelagem física e criatividade e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de monitoria, que foi um jogo que eu criei, chamado Cole Design, colecionando, observando e lendo informações sobre materiais. Qual foi a minha motivação para fazer esse jogo, né? A minha motivação, eu queria inovar, eu queria sair um pouco da zona de conforto e criar algo diferente, mais criativo, e fazer com que os alunos eles aprendessem, só que aprendessem de uma maneira mais leve e se divertindo, sabe? Porque o lúdico tem esse poder de você aprender, mas você aprende se divertindo. Então, você não fica pensando, nossa, eu estou estudando. Não, você joga, você brinca, se diverte e você aprende, né? E nesse jogo, eu selecionei os principais materiais para o desenho industrial, né, para os designers, que eu achei que fossem mais relevantes, e eu dividi em famílias, né, a família dos metais, a família dos cerâmicos, a família dos polímeros, né, que é para ficar mais fácil da pessoa entender como que funciona essa lógica, e também eu usei cores para poder facilitar mais, certo? Porque aí o aluno ele não vai memorizar apenas pelo nome, mas também pela cor da carta. E eu também selecionei os tópicos que seriam mais interessantes de abordar em relação aos materiais, que é a condutividade elétrica, a densidade, a ductilidade, a dureza e também o valor de mercado. O jogo ele é realizado em dupla, basicamente é como se fosse uma competição entre os materiais, né? Os materiais que eles possuem mais daqueles tópicos, eles acabam vencendo. E o jogador vencedor é aquele que recupera todas as cartas, né? Tem algumas cartas especiais ao longo do jogo para deixar um pouco mais divertido, mas a lógica basicamente é essa mesmo. Eu escolhi cores bem vivas que chamassem realmente a atenção das pessoas e que ele se tornasse mais atrativo, justamente pelas cores e também para facilitar nessa questão da memorização. E também eu fiz uma ilustração para cada carta, né, com o intuito de deixar também assim, mais esteticamente agradável. E a maioria delas é algum objeto que é feito desse material, que é interessante também nesse jogo. E o meu objetivo é fazer com que os alunos eles entendam, por meio da teoria, que foi a aula que eu dei sobre introdução de materiais, e também por meio do lúdico, que é o meu projeto, né, informações e propriedades que são essenciais para o desenho industrial, né, como todos esses tópicos que eu abordei de cada um dos materiais, em cada carta,
para que dessa maneira a gente acabe conseguindo, eu acabe conseguindo contribuir para a universidade e a partir disso formar profissionais mais capacitados, que tenham mais conhecimento e mais preparo na hora de fazer seus projetos e seus produtos. E no final eu obtive bons resultados, os alunos gostaram muito, houve até uma competição saudável entre eles, queriam todos ganhar. E pareceram gostar bastante, eu obtive feedbacks positivos sobre os jogos, críticas construtivas que eu consertei ao longo do tempo, criei cartas novas e, de um modo geral, foi muito satisfatório, gostei bastante do resultado. Ao longo das partidas, tinham até itens que decoravam, os próprios alunos decoravam ao passar das jogadas, de tanto ver aquela carta, o que é muito bom, o que era o meu objetivo. E o livro que eu utilizei como base para montar minhas aulas e também as cartas do meu jogo foi o livro Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução, do William Calister, que foi um livro lançado em 2002, né? A 5ª edição. E esse foi o meu vídeo, eu agradeço por terem assistido. Bom dia, meu nome é Marina e eu sou monitora da disciplina Estabilidade de Talude e o meu orientador é o professor Robson Saramago. Eu acredito que o meu projeto de monitoria é extremamente enriquecedor para o conhecimento do aluno a respeito do comportamento do solo, porque ele integra a parte teórica dada pelo professor em sala de aula, a aplicação prática desses conceitos no ambiente da monitoria. Assim, a partir de um estudo de caso real, representado por esse talude aí na imagem, os alunos vão ser capazes de estudar os fatores que impactam no escorregamento das encostas, fenômeno esse que infelizmente é muito comum no nosso país, especialmente em épocas de chuva, e que pode levar a finais muito catastróficos, levando até mesmo a vítimas de morte. Diante desse cenário da extrema importância do estudo da estabilidade das encostas, a monitoria vem justamente com o objetivo de proporcionar ao aluno a compreensão desses fatores que podem levar à instabilização do solo. Primeiramente, então, esses alunos vão realizar uma análise inicial do talude na condição do rompimento. Em seguida, eles estudam o impacto da subida do nível d'água no talude. Eles conseguem analisar o quanto que esse nível d'água é capaz de reduzir as condições de segurança desse talude que eles estão estudando. E assim, eles conseguem também reconhecer a importância de se ter um projeto de drenagem adequado, no sentido de estabilizar uma possível movimentação do solo. Além disso, eles também estudam o impacto do acréscimo de carga no talude, onde eles vão analisar se essa carga que foi acrescentada é responsável por estabilizar o talude ou instabilizar ainda mais o solo, dependendo do seu posicionamento onde ela foi aplicada. Então, assim, os alunos estudando essa sobrecarga, estudando o efeito dessa subida do nível d'água e comparando essas ações com a condição inicial do talude rompido, eles vão ser capazes de saber dizer se essas ações são favoráveis ou desfavoráveis e também vão ganhar uma noção da ordem de grandeza desses impactos. Outro objetivo é de guiar os alunos no entendimento de diferentes soluções para resolver o problema da instabilidade desse talude que eles estão estudando. Então, eles vão desenvolver uma solução de cortina atirantada, que inclusive foi a solução real de contenção do projeto desse talude, e também vão desenvolver uma segunda solução, que é o solo grampeado, solução essa que está presente diariamente na vida dos alunos, por existir no próprio campus da universidade. Então, assim, eles vão conhecer um pouco mais sobre a aplicabilidade dessas diferentes soluções de contenção. Para conseguir colocar em prática esse projeto, eu fui treinada para aprender a modelar no programa Slide 2, que é um dos mais utilizados no mundo para realizar análise de estabilidade. Depois de aprender, eu desenvolvi uma cartilha com um tutorial da modelagem que foi disponibilizada aos alunos antes da aula, para que eles pudessem estudar, e também durante a própria aula da monitoria, para que eles pudessem acompanhar com a cartilha junto. Os atendimentos da monitoria ocorreram com 3 alunos por vez, onde cada aluno desenvolveu o seu próprio modelo computacional individualmente no computador da própria UF, sob a minha orientação. No final do atendimento, eles extraíram os dados do modelo para escrever em casa um relatório contemplando os conceitos que foram abordados e os resultados que foram obtidos. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados. Foi feita uma cartilha com 28 páginas e essa cartilha foi disponibilizada de forma online a partir do Google Classroom e também impressa durante os atendimentos da monitoria,
onde foi disponibilizada uma cartilha para cada aluno. Foram feitos 15 atendimentos no total, com até 3 alunos, e esses atendimentos tiveram 1h30 de duração aproximadamente. E cada aluno conseguiu realizar de forma individual o seu modelo, e foi muito legal porque cada um teve seus próprios parâmetros ali de inserção no modelo. Então, foi um atendimento bem interativo, onde a gente conseguiu discutir e conversar os resultados de cada um. Então, eles levaram os resultados do modelo computacional para casa para desenvolver um relatório valendo nota que foi corrigido diretamente pelo professor Robson. Aí no slide está a capa de um relatório feito por um aluno no período passado para exemplificar. Nesse período, além dos alunos desenvolverem o mesmo trabalho do período anterior, eles vão desenvolver um novo trabalho contemplando as diferentes soluções de contenção. Então, vai ser disponibilizada para eles uma outra cartilha com esse acréscimo de conteúdo. E vão participar de 2 atendimentos presenciais e, consequentemente, 2 relatórios, um para cada trabalho desenvolvido. Essas são as referências que eu usei e eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de contribuir para o entendimento dos alunos a respeito de um tema tão importante que é a estabilidade dos taludes. Meu nome é Pedro Gassen, eu sou estudante de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente e atualmente eu sou monitor bolsista da disciplina de Biotecnologia Geral e Biotecnologia Básica. Hoje eu vou falar para vocês um pouco do trabalho que eu realizei no meu tempo como monitor, assim como os resultados parciais que eu obtive. Então, para começar esse diálogo, eu trouxe 2 citações de artigos muito interessantes que trazem a minha percepção sobre como cativar um aluno. O primeiro deles é o pensamento dos educadores Raja R. e Naga Subramani P. Segundo eles, a tecnologia revolucionou o campo da educação, e através dela é mais fácil para os educadores transmitirem conhecimento, mas também para os alunos receberem esse conhecimento. Isso porque o processo de aprendizagem se torna mais agradável. Já o segundo, de Stoller J., traz uma perspectiva mais atual, pós-período pandêmico. De acordo com ele, a pandemia criou uma necessidade de inovação no sistema educacional. Dessa forma, é fundamental buscar meios criativos para alcançar essa troca benéfica entre educadores e estudantes. Através disso, eu chego na minha motivação e objetivos. Durante meu período como estudante na UF, 2 professores me marcaram bastante. O primeiro desses educadores é a professora Cristina Rutter, onde sempre foi muito visível o esforço dela em tentar criar atividades, dinâmicas e discussões para que os alunos participassem. O segundo é o professor Ivanovich Salcedo, que sempre fez questão de usar tecnologia em sala de aula, assim como também se atualizar dos diversos assuntos e tendências. Diante dessas experiências que tive, ficou muito claro para mim que o diferencial na educação se dá na forma com a qual ela é apresentada. Com isso, é essencial não só buscar ferramentas que ajudem a cativar o aluno, mas também se atualizar dos mais diversos assuntos pertinentes a nós, porque dessa forma, até os assuntos mais complexos se tornam mais simples. Assim, durante meu período como monitor, eu tomei como objetivo 4 pontos principais: realizar o acolhimento dos alunos, promover discussões com temáticas atuais, usar tecnologia para aproximar o estudante e criar atividades e dinâmicas que causassem o engajamento da turma. De início, a metodologia para a obtenção desses objetivos começou a tentar entender o aluno. Com a ajuda da professora Cristina e da outra monitora da disciplina, nós estabelecemos um formulário anônimo e opcional, onde o aluno pudesse dizer quais conteúdos ele gostaria de ver em sala de aula. Dessa forma, as aulas foram formuladas para que esses temas fossem abordados em algum momento, trazendo para o aluno o sentimento que ele foi escutado e incluído. Além disso, nas visitas técnicas que realizei com a turma para o jardim filtrante e para a estação de tratamento de água laranjal, fiz questão de interagir com todo mundo. Se mostrar disponível e interessado gera uma abertura até para o aluno mais tímido, o que é o nosso foco. E aí, mais recentemente, a professora necessitou de ajuda na formulação de algumas atividades remotas para a turma. Através disso, eu tive a oportunidade de poder unir os conteúdos vistos em sala de aula com o uso da tecnologia. Nessa primeira atividade que aparece no canto superior esquerdo, os alunos puderam realizar um tour virtual em uma usina de biogás, onde puderam interagir, discutir e muito mais. Já no canto inferior direito, foi apresentado um jogo sobre tomada de decisões. A necessidade de tornar o sistema mais produtivo possível, ao mesmo tempo que garantir a preservação ambiental, necessitou do esforço e raciocínio lógico dos participantes. Seguido disso, outra parte essencial da metodologia para alcançar os objetivos é a realização de uma aula que possua um conteúdo atual e discutível. Essa aula que eu lecionei especificamente era sobre transgênicos. O transgênico em si é um assunto com bastante opiniões divergentes e bem contemporâneo. Dessa forma, durante a apresentação, eu busquei saber os conhecimentos prévios que eles possuíam sobre a temática, propus debates e discussões e trouxe diferentes opiniões sobre o assunto. Por fim, com o auxílio da professora Cristina, eu pude adaptar a dinâmica mais incrível que eu já tive na faculdade. Essa dinâmica me foi apresentada pelo professor Ivanovich e serviu de grande motivação para que pudesse simplificar e fixar conceitos complexos de transgênicos. Após a apresentação da aula sobre transgênicos, a turma foi dividida em grupos.
Cada integrante do grupo recebia uma função secreta que poderia ser ou inocente ou impostor. Assim, cada aluno sabia o que era, mas não sabia o que os demais do grupo eram. Após todos receberem uma função, eles tinham que responder em grupo uma lista de 10 questões objetivas sobre transgênicos. O interessante dessa dinâmica é que o papel dos impostores era tentar induzir o grupo a selecionar a resposta errada, enquanto os inocentes devem tentar não se influenciar e escolher em conjunto a resposta correta. Dessa forma, os estudantes puderam não só fixar um conteúdo difícil, mas também entender a importância da autonomia e buscar sempre correr atrás e não ficar dependendo dos outros. Ao final desse tempo, os resultados foram expressivos. Houve uma interação dos alunos com aquele questionário, o que tornou as aulas mais direcionadas e intrigantes. A abertura dos alunos, feita para tornar eles mais confortáveis e motivados, veio acompanhado do interesse dos mesmos em tirar dúvidas sobre a disciplina. Além disso, grande parte da turma participou das atividades remotas, deixando suas respostas e opiniões. Por fim, o contentamento da turma com a aula e dinâmica foi evidente. O jogo Among Us acabou tornando tudo muito mais leve e estimulante na interação com a disciplina. Essas são minhas referências. Muito obrigado. Olá, toda a banca. Eu me chamo Matheus, sou monitor de Introdução à Filosofia do professor Ozanam. Vou dar início à apresentação da nossa monitoria e o projeto que foi realizado até o momento. Eu sou bacharelando do curso de Psicologia no 9º período atualmente, já quase me formando. Me interessava já pela filosofia desde antes da faculdade, já no ensino médio. E sou paulista, como vai dar para perceber pelo meu sotaque. Tenho 22 anos, sou de Mogi das Cruzes. Estou aqui em Volta Redonda há 4 anos e meio. A motivação que me trouxe até a monitoria foi, talvez tentando unir o útil ao agradável, primeiro, a minha monografia, em que eu já realizo uma aproximação conceitual de Theodor Adorno e a filosofia crítica da filosofia alemã, a escola frankfurtiana, com o behaviorismo radical do B.F. Skinner, mas, principalmente, tive um contato maior junto ao professor Ozanam no seu grupo de estudos, onde lá eu pude perceber que existia uma dinâmica em que eu conseguiria conectar esses meus campos de estudos, ainda que distintos, conversar com maior propriedade, e decidi que também seria possível fazer isso dentro da monitoria. A monitoria seria um campo em que eu poderia aprimorar isso ainda mais. O projeto nosso de monitoria, ele serve a 2 propósitos. O primeiro dele é mais conhecido, em que a gente atende aos alunos do primeiro período do curso de Psicologia, que estão entrando com alguma defasagem do ensino médio, eventualmente, e a partir disso a gente torna o espaço mais convidativo para que eles aprendam termos filosóficos que porventura não tiveram contato anteriormente. Ampliando assim o repertório individual deles e ampliando a sua reflexão do assunto. Mas não parando por aí, a nossa bibliografia obrigatória da disciplina é tratada dentro da monitoria também, mas a monitoria é um espaço de diálogo amplo, em que a gente traz pessoas de fora também, se elas quiserem, para que elas discutam alguma outra bibliografia que elas desejarem, algum outro teórico que elas desejarem. É um espaço que está aberto para tal. Os nossos objetivos dentro da monitoria, por parte do monitor, é organizar a sala do Classroom e a sala presencial também durante as aulas síncronas, as monitorias síncronas, perdão. Revisar os textos indicados junto aos alunos, às vezes eles têm dúvida de alguns conceitos, orientar os alunos nos exercícios que a gente vai estar passando dentro de sala de aula, de maneira síncrona na monitoria também. E selecionar um vocabulário técnico de filosofia, novamente, porque às vezes eles não encontram tanta familiaridade com os termos, às vezes apresentam algumas dúvidas, e assim por diante. Como metodologia para exibir o conteúdo, a gente se utiliza de materiais didáticos síncronos, não fornecemos nenhum material assíncrono. Faço acompanhamento deles a partir das dúvidas que eles têm no Google Classroom ou pelo WhatsApp, quando eles me procuram também. Acompanho e faço levantamento de feedbacks com eles acerca daquilo que pode ser melhorado dentro da monitoria. E o principal foco, acredito que seja o diferencial da monitoria, é que tento utilizar de role-playing, ou melhor, a encenação dentro da sala de aula, quando a gente está dentro da monitoria, para que ali a gente possa ensinar como que é a tese de determinado autor, qual que é a perspectiva dele, o que ele gostaria de ter feito com aquilo. Aqui são alguns resultados parciais que eu pude escolher a partir das monitorias que realizamos no primeiro semestre desse ano. A monitoria tinha uma média de 10 alunos, em média, por monitoria.
Desses, em média de 10 alunos, 4 deles responderam ao questionário, e aqui a gente pode ver que a satisfação deles foi acima da média. 3 deles informaram que estavam totalmente satisfeitos, apenas um estava parcialmente satisfeito, mas não estava mediano, estava até um pouco acima da média. Eles acreditavam, todos eles, integralmente, que a monitoria contribui para o progresso deles. Foi algo que eu ficava em dúvida se estava podendo fazer isso ou não, mas não apenas o feedback me trouxe essa resposta, mas o desempenho deles nas avaliações, comparado a turmas anteriores, que às vezes tiveram algum monitor menos presente. Aqui não, aqui a gente pode ver que o resultado deles se refletiu dentro das avaliações. E eles consideraram também que o espaço que a gente estava acreditando ali dentro era um espaço mais horizontal, era algo que desde o início da monitoria eu priorizei junto a eles, é um dos princípios nossos dentro do curso da psicologia. Aqui a gente recolheu algumas dúvidas e algumas sugestões e feedbacks que eles poderiam nos dar. Vocês vão poder ler aí abaixo, mas de modo geral a gente tem também vários elogios aqui dentro. Dizem que a gente tem dinâmica, que tem humor para explicar, que a gente traça linhas do tempo e assim por diante. Aqui estão alguns referenciais que eu me utilizei para essa apresentação, sobretudo o edital da Prograde. Os 2 livros principais aqui, apenas a mérito de curiosidade, o da Chauí e do Marcondes, que nós nos utilizamos na disciplina, e também coloco aqui o do Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, retomando esse patamar da horizontalidade que a gente deseja criar ali dentro na monitoria. Mais uma vez, muito obrigado a toda a banca, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Olá, eu me chamo Caio Rezende Martins e hoje irei apresentar o projeto de monitoria Metodologias ativas para expressão gráfica, gamificação para interpretação 3D e vídeo de geometria descritiva. O meu orientador é o Jorge Juarez. Essa monitoria é vinculada ao projeto de ensino Impressão 3D de peças complexas para metodologias ativas no ensino de projeções ortogonais. O que é expressão gráfica? Expressão gráfica é uma matéria introdutória na engenharia de materiais e engenharia metalúrgica e está presente nas orientações curriculares dos cursos de engenharia, uma vez que promove as habilidades do perfil de um engenheiro. Através das aplicações de várias normas da ABNT relacionadas ao desenho técnico, os estudantes adquirem conhecimento sobre os processos de leitura, interpretação e criação de formas tridimensionais, por meio de projeções ortogonais fundamentadas na geometria descritiva. Com um pouco mais de detalhe, nós podemos ver aqui que os alunos interpretam as principais vistas de uma mesma peça ou uma peça através de suas vistas. Aqui estão alguns exemplos da evolução dos exercícios. Aqui um exercício à mão livre. Aqui um exercício de peça com um corte. Aqui um exemplo de um exercício em que temos uma das vistas soltando e o desenho de um isométrico. Nossa principal motivação é o treino contínuo, onde são atribuídas no mínimo 2 peças por semana como tarefas, onde gradualmente aumentamos o nível de complexibilidade e introduzimos novos conceitos. Tudo isso para alcançar o nosso objetivo de inteligência espacial e habilidades manuais. O estudante precisa desenvolver essas competências como ponto de partida na construção de um perfil de engenheiro. E também tecnologias modernas. No decorrer do curso, os alunos aprendem e utilizam softwares de SolidWorks para criar peças em 3D. Metodologias. Atendimento online. Nessa, eu disponibilizo um dos meus horários na semana para que os alunos possam me enviar as dúvidas e perguntas deles através do WhatsApp ou do e-mail, e caso queiram, nós podemos nos encontrar no Google Meet. Monitorias presenciais. Agora, presencialmente, eu gosto de dar foco na resolução dos exercícios com os alunos, auxiliando também eles a utilizar a forma correta das ferramentas de desenho. Vídeos auxiliares. São uma série de videoaulas gravadas por mim e outros monitores de desenho para serem disponibilizadas para os alunos das disciplinas. Nelas, nós damos foco em geometria descritiva e nos aprofundamos nas suas noções. O livro que nós usamos como base é o livro do Príncipe Júnior, Noções de Geometria Descritiva. Correções detalhadas. Nós pedimos que os alunos enviem as atividades deles através da plataforma do Google Classroom, onde nós conseguimos utilizar a ferramenta do comentário, onde nós demarcamos especificamente aonde estão os erros no desenho, juntamente com o comentário de como solucionar esse erro. Assim, nós diminuímos a taxa de erro em exercícios futuros. Um pouco mais sobre metodologias que aplicamos. Primeiro, uma pergunta. Como podemos tornar uma disciplina abstrata mais concreta? Uma solução que encontramos foi utilizar impressão 3D mais metodologias ativas. Então, como fazer? Primeiro, para a construção, utilizamos o software CAD, onde desenhamos a peça 3D no SolidWorks e salvamos o arquivo em formato G-Code. Logo em seguida,
Depois transferimos o arquivo para Ultimate Cura, o software próprio para configurar uma peça que será impressa. Por fim, levamos para a impressão, onde nós transformamos um objeto feito em CAD em um objeto 3D impresso. Tudo isso em mãos. Quais seriam os possíveis usos para essas peças? Um uso encontrado por nós foi utilizar uma metodologia ativa de gamificação, dinâmica interativa em equipes para interpretação 3D. Primeiramente, dividimos a turma em 2 grupos, onde cada grupo terá acesso a uma peça 3D impressa única. Em um tempo determinado, as peças deverão ser analisadas, em uma descrição detalhada será gravada em forma de áudio por cada grupo. Nessa segunda parte, agora cada grupo receberá a descrição de áudio feita pelo outro time, que por fim, os grupos competirão entre si para deduzir o isométrico da peça 3D do time adversário em um tempo limite. Vencem as etapas o grupo que fizer o melhor áudio e o grupo que fizer o melhor dedução do isométrico do adversário. Ao final, foram feitas enquetes entre os alunos para ver se a experiência que eles tiveram com a disciplina até agora, se ela era abstrata e se as peças 3D facilitaram. Pelos resultados que nós encontramos, 1 a cada 4 alunos disse que concorda que a disciplina é abstrata e todos concordaram que as peças 3D facilitaram. Veja agora alguns dos comentários. Com esses resultados, podemos ver que a utilização de peças 3D pode ser sim um diferencial a mais na disciplina. Indo muito além de dinâmicas apresentadas, podemos aplicar as peças 3D em diversas outras metodologias ativas. Esse foi o meu projeto. Eu agradeço pelo tempo de vocês e pela oportunidade.